Boa noite, gente. Buenas. Boa noite a todos. Vibe de terça. Olá, boa E noite. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. também estou ajeitando aqui. E aí, mulher, como é que você tá? Boa noite. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Perfeito, tudo perfeito. Então, primeiro, Chegou o gratidão, grande Vani. dia. Primeiramente, gratidão pelo teu tempo. Eu sei que você está na correria também aí, né? Então, gratidão por ter vindo aqui até o horário da noite, que é o nosso horário de terça-feira. Concordar com esse tema que para alguns parece loucura, mas Sim, no desenrolar do nosso papo, talvez percebam que isso permeia a nossa vida e continuará permeando. Então, a gente tem que dar uma olhada, a gente tem que entender sobre esse tema. E gratidão sim. pela tua disponibilidade sempre, pelo teu servir. É uma honra ter você nessa casa. Essa casa também é tua, tu sabe disso. Então, antes da gente entrar no tema, palavra sua. Primeiro, quero agradecer muito a oportunidade. Assim, cada vez que eu chego aqui, eu lembro do início da pandemia, aquele movimento intenso. E eu sempre honro muito essa parceria, esse trabalho. Digo que o meu canal também é sua casa, né? Porque já a gente já foi muito longe juntos. Já aconteceram coisas muito bonitas. E mais alegria ainda é dividir esse trabalho do portal ao seu lado. No que a gente vai falar hoje, da necessidade, da hierarquia de necessidade de Maslow, traz para a gente aonde a gente está estagnado e aonde a gente pode chegar. E é Sim, justamente isso que a gente quer trazer para vocês, para que faça ainda mais sentido todo o trabalho que a gente está tendo de estruturar essa informação para que vocês olhem de fora. Lembra? Para a gente ver a ilha, a gente tem que sair da ilha. Para que eu uhum, veja como está a minha vida, eu preciso ver minha vida de fora. Como estão os pilares da minha vida? Como estão os degraus da minha vida dentro dessa pirâmide? Será sim, que a base da pirâmide eu estou firme? Será que o segundo degrau eu estou firme? Será que o terceiro degrau eu estou firme? Mas tudo isso tem a ver com o que a gente vai fazer no portal de sustentação, com o que a gente vai fazer nas lives, com o que a Vani tem feito todo esse ano e meio de pandemia, com todo o conteúdo que tem trazido. Só que a gente vai abordar um conteúdo específico que envolve todo esse contexto, o nosso trabalho, o portal e a vida daqui em diante. Por isso que eu falo, estejam atentos aos sinais, percebam os sinais. Tudo que a gente tem trazido é informação. O que é a cura do seu processo? É a informação do processo de algo e traz a informação do que precisa para que você se cure. Então, conhecimento é libertação, mas conhecimento sem prática é estagnação. Aí a gente fala de um outro problema, que aí não adianta trabalho coletivo se a sua energia individual está estagnada e se você não consegue perceber que dentro do seu pilar de vida lá, da sua estrutura, por exemplo, usando a hierarquia de necessidades, você consegue perceber que você ainda está preso na parte de segurança, na parte do degrau social. Então, antes que a gente comece a abordar esse assunto, lembrem, temos o cuidado de trazer informações para vocês. Percebam, estudem, anotem, assistam às lives, busquem mais informações. Não concordei com o que o Vitor falou, não concordei com o que a Vani falou. Se fez algum, se deixou uma pulguinha na orelha, pesquisa mais, procura um livro, sim. procura uma referência, vai fundo. Tem tantas informações nesse momento, como a Vani falou, essas datas são datas arquetípicas. Muitas pessoas no planeta se conectam com essas datas antes que a gente transfira a responsabilidade para um portal, sendo que o planeta traz esse arquétipo do 1111. Então, o que a gente pode fazer sempre? Início de trabalho desse projeto que a gente estabeleceu de autoobservação, autocuidado, autorrealização. Então, se a gente vai falar de autocuidado, de expansão de consciência, de evolução, a gente está falando de tudo que a gente trabalha ao longo desses anos ali, ao longo da expansão de consciência, ao longo do autoconhecimento, gente. Está tudo conectado. Então, tudo que a Vani falou dos portais do trabalho é um plus para o que vocês querem. Se vocês estão nesse formato, caminhando, se reconhecendo, continuem acompanhando, continuem fazendo. A gente está aqui para
conectar com vocês, mas não, eu sempre falo isso para que não fique... Outra vez uma pessoa criticou a gente porque eu falei, sintam o chamado. O sentir um chamado não é uma coisa racional, é uma coisa celular. Eu sei que a minha intuição me diz, eu preciso estar conectado nesse local com essas pessoas. Sim, Né? exatamente. Quem sente sabe, né? Quem participou sabe. Então, o que eu peço a vocês? Anotem, participem, comentem. Se não fez sentido, busquem depois, não tem problema. Se não fez sentido para você o que eu falei, descarta. Não fique chateado comigo, não fique chateado com a Vânia. A gente está aqui para trazer conhecimento e uma visão além, ok? Então, todo esse trabalho, além do tema de hoje, traz para vocês fortalecimento individual. A solução para transcender desse planeta é individual fortalecido. Se a gente entrar numa onda de os mestres ascensionados vêm me salvar, ou vai abrir um portal 1111 e uma nave vem me buscar, anulando o que eu tenho que fazer aqui, talvez a frustração seja bem grande. Então, nós estamos o tempo todo trazendo conteúdo para vocês de pé no chão, mas não ignorando que nós somos divinos e também estelares. Nós estamos na 3D, mas também nós estamos em outras dimensões. Então, percebam os sinais. Olhem para esse momento, absorvam o conteúdo, tenham paciência, porque conhecimento e sabedoria exigem paciência. Porque a nossa capacidade cerebral aqui é muito limitada, porque a nossa consciência superior pode realmente nos mostrar. Então, cabe a cada um de nós sentir e perceber o caminho que pode ser trilhado de uma forma mais leve. Certo, mãe? Certíssimo, certíssimo. Gente, e tem uma coisa que é muito interessante, né? Começar pensando que a gente tem que sair da ilha para conseguir ver a ilha é o mais importante nesse momento, tá? Naquilo que a gente vai falar aqui para vocês. Maslow, dentro da pirâmide ele fala da hierarquia, né, das necessidades básicas. Ele fala, a partir dessa hierarquia, que uma necessidade suprida, ela leva a outra, que leva a outra, e a gente só consegue transcender quando a gente consegue passar por elas. Então, vamos à base. A primeira necessidade é a necessidade fisiológica. Então, o suprir, comer, dormir, né? E a gente poder estar conectados com o nosso corpo suprido, certo? A segunda necessidade é a segurança. Então, você ter um trabalho estável, uma renda todo mês, que possa te dar frutos em uma casa segura, em um lugar que seja basicamente tranquilo para que você possa viver a tua experiência, né? Dentro dessa necessidade de segurança, a gente poderia colocar que um pouco da segurança, se a gente fizesse uma segurança e a necessidade social, a gente já poderia colocar o relacionamento bem conectado à segunda, né? O relacionar-se. Porque muito nesse mundo também coloca o relacionamento dentro de um suporte, de uma base, para que eu possa me sentir seguro. Então, a gente anda em grupos, né? A gente precisa que todos comunguem da mesma informação, que todos falem a mesma linguagem, e aí a gente também pode olhar para o princípio das religiões, né? Mas enfim, aqui é só um asterisco, tá? Então todo mundo pensa igual, por quê? Porque é seguro aqui. Porque é um lugar seguro. Então ali eu tô seguro dentro daquela caixa até que eu possa expandir o meu pensamento. Aí é asterisco. Terceira necessidade é relacionamento social, né? Socializar, enfim. E dentro do social a gente poderia acrescentar poder, né? Necessidade de poder, que é a terceira necessidade. Sendo a quarta estima e a quinta autorrealização. Eu gosto da forma que o professor Hélio fala. Ele fala 1, comer. 2, sexo. 3, poder. 4, autoconhecimento. E 5, espiritualidade. Eu acho que deixa bem prático, né? Transforma. Exatamente. O Hélio Couto criou o 6º degrau. Isso. Ele criou o 6º degrau. Maslow trouxe 5. O Hélio Couto falou, tem o 6º. Então a gente vai falar do 6º depois, porque o Hélio Couto fez um livro só falando do 6º degrau, mas para a gente não pirar a cabeça do pessoal, para que a gente entenda a base dessa pirâmide. Gente, olha como a Vânia trouxe para a gente. Pensem numa pirâmide de 5 degraus, beleza? Primeiro degrau,
necessidades fisiológicas, necessidades vitais. Percebem? Nós temos toda a preocupação, ou deveríamos ter uma necessidade, as necessidades fisiológicas, comer, beber água, dormir, né? E se a gente parar para analisar friamente, a nossa rotina não é a das melhores, bebendo, se alimentando e dormindo. Sim. Então, de uma forma eficaz, o primeiro pilar, a necessidade fisiológica, não é completamente preenchido ou não é saciado de uma forma completa. Então, a gente pode ir para o segundo degrau. Como a Vani falou, um traz o outro. A gente só consegue avançar plenamente no outro quando um está preenchido de uma forma completa. Tá? Lembrando, isso não somos nós que trouxemos. Em 1951, Abraham Maslow trouxe para a gente, num livro da teoria dele, que traz para a gente essa teoria. E se a gente analisar friamente, 70 anos depois, funciona da mesma forma. Para que vocês entendam que isso vem antes de Maslow, ok? Então, e 80% da população está preso ainda tentando escalar essas necessidades, que é muito o que o Maslow traz, né? Eu diria até mais, tá? Eu diria até mais, porque a pandemia fez com que as pessoas voltassem para o primeiro e segundo degrau e esquecessem dos demais, né? Então, falamos do primeiro degrau, que são as necessidades fisiológicas. A Vânia explicou bem. No segundo degrau, necessidade de segurança. Segurança no trabalho, segurança de habitação, seguro de saúde, seguro de tudo que traz para a gente segurança de estar aqui e agora. E a gente sabe muito bem que no quesito saúde, no quesito dinheiro, no quesito moradia, nós também não estamos preenchidos de uma forma completa. Tá. Então eu já estou com os gapzinhos no primeiro degrau, estou com os gapzinhos no segundo degrau, vamos para o terceiro degrau, que é a necessidade social, ou como o Hélio Couto fala, o poder, que é a conexão social, família, amigos, vida social, e uma forma de relacionamento, uma intimidade amorosa, uma coisa mais não sexo, não carne, não reprodução, mas uma coisa mais sentimental, mais amorosa, que seria as necessidades sociais. Digamos que, se nós não temos o primeiro degrau de uma forma plena, conhecida, né, ou preenchida, nós não temos também o segundo grau de forma preenchida, logo o terceiro degrau não estará de forma satisfatória, porque os dois primeiros eu ainda não preenchi. Ainda, e vale lembrar, Vânia, uma coisa que as pessoas não percebem, que mesmo que eu diga para minha consciência que está preenchido, pode ter gap inconsciente. Sim. Então eu estou fugindo de olhar para o primeiro, para o segundo, porque eu quero me enquadrar no quarto e no quinto. Mas então eu finjo que eu não vejo, eu finjo que isso não é importante para mim e digo que não, já estou completa no primeiro degrau, no segundo também, e no terceiro estou indo bem, então já posso partir para o quarto e para o quinto, mas ao primeiro sinal que interfere na minha fisiologia, eu despenco para a base da pirâmide. Ao primeiro sinal de segurança, eu despenco para o segundo degrau. Ao primeiro sinal de relacionamento, eu despenco para o terceiro degrau. É isso que as pessoas não percebem. Você só está plenamente livre de um degrau quando você transcende e não precisa retornar nele da forma inicial. Ok? Então não adianta querer atalho. Pirâmide de Maslow traz pra gente. Não adianta atalho. Você só consegue avançar plenamente na necessidade social se a necessidade de segurança está preenchida de uma forma satisfatória, se a necessidade fisiológica está preenchida de uma forma satisfatória. Caso contrário, você sempre retorna para a base da pirâmide. Sim. E adivinha o que todos os que estavam a caminho do quarto e do quinto degrau fizeram na pandemia? Tcharam! Adivinha? É só pegar... Exatamente. Então, eu parei na terceira. Deixa eu só chegar na quarta e na quinta para vocês entenderem a jogada do que a gente falou, como é importante esse tema. O quarto degrau traz a necessidade da estima, como a Vani falou. Eu me sentir valorizado, eu saber valorizar também e saber dos meus valores, tá? São coisas distintas, né? Me valorizar, né? Saber que eu estou sendo recompensado, saber recompensar os outros e conhecer os meus valores. Isso tudo está envolvendo a tua estima. Quarto degrau.
O quinto, autorrealização, espiritualidade e autoconhecimento. Por quê? Você só consegue avançar no patamar da espiritualidade, do autoconhecimento, naquele mergulho de cabeça que todo mundo quer fazer, mas está preso no primeiro degrau, com a insegurança se vai realmente conseguir, com as distorções sociais, com as distorções da estima. Como é que essa pessoa vai conseguir avançar no autoconhecimento, gente? Como é que você consegue avançar com essas brechas nos outros degraus, entendem? Isso que Maslow traz para que a gente observe uma coisa. Então, a nossa sociedade, a nossa evolução está envolvendo necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima, necessidades de autorrealização. Ok? Perfeito. Ótimo. Quando todos caminhávamos, ou uma grande parte estava plena da sua vida, com todos os seus planos engatilhados, com todos os desejos bem trabalhados, com todas as datas bem estipuladas, o planeta parou. Sim. O planeta parou. Pessoas ficaram sem empregos, novas regras valeram, novo sistema entrou em... Não posso falar certas coisas. O novo sistema entrou em vigor e nós não poderíamos mais fazer o que nós estávamos planejando. Nós voltamos à base da pirâmide. Nós fomos trancados com as nossas necessidades fisiológicas comprometidas, porque muitos estavam com medo porque já não tinham mais a segurança, já não tinham mais o social, já não tinham mais a estima, e a espiritualidade nem conta. Nem conta. Resumindo, eu digo para vocês que pelo menos 95% da população desse planeta foi levada de volta à base da pirâmide. Necessidades fisiológicas, lutando para retomar o segundo degrau. Só que se a gente for analisar friamente, isso já acontecia antes. Todas as vezes que a população começa a avançar, alguém coloca vocês de volta. Já ouviram falar na roda das encarnações ou roda de Sansara? Sim. Já ouviram falar que quando alguém está avançando, algo é feito para que você retorne? Se isso não é um formato de aprisionamento voluntário, eu não sei mais o que é. Por isso é tão importante falar disso, né, Vani? Porque as pessoas entendam, ou você olha para a tua vida saindo da tua vida, ilha saindo da ilha, ou todas as próximas intervenções nos levarão de volta para a base da pirâmide, colocando a gente de volta, lutando com as nossas necessidades fisiológicas e necessidades de segurança, vendo a espiritualidade tão longe como era para os nossos antepassados, certo, Vani? Certo. E é bem interessante, gente, a gente pensar que em muitos momentos na nossa trajetória, como o Vitor disse, a gente tem gap em alguns pontos que a gente precisa voltar e rever. Isso não quer dizer que você caiu. Mas muitas vezes a gente precisa corrigir esse arquivo para que aquele funcione. E a gente basicamente está nesse processo de construção. Quantos passaram por um despertar na espiritualidade? Quando eu uso a palavra despertar, é que tem alguns termos que já estão bem vulgarizados. Então eu volto a explicar sempre. Despertar é o quê? Expandir, sair do mundo 3D físico, trabalhar, pagar conta e enfiar o pé na jaca no final de semana. Então, despertar é você entender que o mundo não é só isso, tá? Então, muitos despertaram e voltam a perceber que, assim, olha, eu já tenho uma vida estável, então eu já passei na parte da fisiológica, eu tô suprido. Mas, de repente, você precisa voltar e corrigir o arquivo do que você tem consumido. E daqui um pouco você vai expandir para outro ponto e talvez você precise perceber que a segurança que você achava que tinha dentro de um relacionamento já não é mais aquilo. Porque ali no processo de autoconhecer, você conhecia uma parte sua que você não conhecia, que você achava que era. Então você volta e corrige a segurança. E a gente passa por muito disso. Só que tem duas ilusões que eu acho que são agentes contra o processo de desenvolvimento espiritual. A primeira que está imposta no nosso sistema há muitos e muitos anos. Então, assim, não é papo de ideia conspiradora. Mas, assim, a configuração... Vou falar eu para você não ser... Pode jogar na minha conta, né? Pode jogar na minha conta, que o número de senha já está com 4 dígitos, é mais fácil. Pode jogar, até chegar em mim leva tempo. Fica tranquilo. Assim, gente, não é papo... A gente sabe que dentro da configuração do sistema em que a gente vive aqui,
encarnacional que a gente vive, a gente sabe que a gente vive dentro de um contexto com os elementos perfeitos que colocam a gente totalmente conectados à primeira e à segunda necessidade. Então a gente fica fluindo só nos dois primeiros, porque daí é um exército que não pensa, que não expande, que não vai chegar aos outros. Então por isso que muitas vezes a gente não encontra a verdadeira felicidade. Por quê? Porque a gente está sempre preso. Então, ideia do consumo, o tipo de alimentação, o consumo desenfreado, a informação que está na novela, no telejornal. A todo tempo a gente está girando dentro desse quadro, com conflito. E o que acontece é que esse modelo gerou um nível de entusiasmo muito baixo para que, mesmo que a gente desperte, a gente tenha um poder de ação. Então, a gente age no mínimo. Sempre no mínimo. E aí é que é o ponto. Não é o fato de essa pirâmide existir, porque todo mundo flui dentro dela. E tem o gap lá, e todo mundo está aqui corrigindo. Tem um que já melhorou num ponto, tem outro que não tanto no outro. E é parte do processo. O problema não está nisso. O problema está no nível de empenho que a gente está colocando nisso dentro de um sistema que contribui muito para que a gente fique preso na primeira e na segunda necessidade. No livro A Carta de Cristo, ele fala o seguinte: cada ser chega nessa terra com um nível de entusiasmo, mas todos têm potencial a entusiasmo máximo. O que ele quis dizer quando ele falou sobre nós chegarmos com níveis de entusiasmo diferentes? Porque dentro do nosso corpo astral, a gente sabe que tá todas as informações de tudo que a gente viveu. Então, nem sempre a gente foi o melhor fulano lá na experiência passada. Então, nem sempre a gente chega aqui totalmente tranquilo para viver aquilo que você precisa viver, né? Para você se desenvolver. Porque você negou, sei lá, umas 5 vidas. Então, você não tá no entusiasmo total. Agora tem gente que levou na cara e falou assim: não, essa é a oportunidade da minha vida. Eu vou encarnar nessa família no meio de todos os inimigos que eu nunca consegui curar. E agora eu vou fazer. E eu vou fazer. E chega desbravando tudo. Então, de fato, nós chegamos com níveis de entusiasmo diferentes. Mas todos nós temos potenciais para chegar ao entusiasmo máximo. Que entusiasmo é esse, gente? A gente está dentro de um sistema onde, assim, a gente dá o mínimo para permanecer na zona de conforto. O sistema é configurado para que a gente não expanda e que a gente permaneça dentro de um lugar confortável. Então perceba que a gente chega na necessidade de segurança, que é bem a zona de conforto, lugar gostosinho, e a gente não quer sair dali. Então a gente quer tudo pronto. Então a gente quer que dê a receita do bolo. A gente quer que a ciência diga o que é para eu só seguir, que a TV diga o que tem que acontecer para eu só seguir. E a gente vive dentro de um sistema absurdamente configurado para que a gente nunca chegue ao topo da pirâmide. O que é o topo da pirâmide? Quando a gente realmente chega dando entusiasmo, dando tudo de si, porque o próprio sistema, a consciência inata nos mostra o que é o nosso caminho e o que a gente precisa. Só que a gente precisa voltar ao entusiasmo. Quando a gente chega ao topo da pirâmide, a gente sai da ideia de que a gente precisa de algo. A gente sai do precisar para um fluxo original. E aí, quando você não precisa, tudo é acrescentado. Buscai primeiro o reino dos céus, que tudo lhe será acrescentado. Ponto. Eu resumiria toda a fala da live toda com essa frase de Jesus. Porque a partir do momento em que a gente realmente supre e a gente chega ao ponto real espiritual, sem holograma, sem ilusão, sem um monte de névoa, é exato o momento em que nós nos transformamos no colapsador de onda, co-criador consciente, ou Deus, o fractal divino na Terra, uma pessoa abundante. Mas não a abundância no sentido de ai, meu Deus, como tive sorte na vida. Não existe sorte na vida. A gente tem entusiasmo. Entusiasmo é a chama divina que faz com que a gente saia. Vou só acrescentar uma coisa e já te passo a palavra. À Tem vontade, uma Vá. coisa, gente, que dentro do nosso sistema, aqui na Terra, para alguns isso vai parecer loucura, mas eu já experienciei na minha pele. Vitor já experienciou isso também. Quando, na primeira necessidade, a gente realmente está no entusiasmo, nada nos falta.
E aí é que eu quero explicar para vocês que tem uma chave, que é o entusiasmo divino mesmo. Então, você pode estar no momento, dentro do teu processo fisiológico, com necessidade, só que você esqueceu que no pacote de chegada aqui nesse mundo, você veio com um suprimento, que chama energia vital. Essa energia vital é exatamente aquela que traz para você o que você precisa para desenvolver essa encarnação. Só que fizeram a gente esquecer que é dessa forma. E as pessoas gostam de chamar isso de milagre. Por quê? Porque milagre é só para quem é especial, porque milagre é só para quem, teve um caminho ou um raio caiu por acaso na cabeça daquela pessoa. Não, gente. Entusiasmo. Então, esse é o ponto. Eu já passei por situações difíceis. Só que teve uma situação, que eu já contei em live, não vou repetir, já contei até aqui na do Vitor, tá? Não vou contar a história. Que eu tava precisando de algo que era pro meu campo fisiológico, da minha primeira necessidade, e não estava dando certo, porque eu estava num momento muito difícil da minha vida. Só que houve um processo de rendimento. Eu me rendi. Aquela força, aquela energia negativa, e algo aconteceu. E quando aquele algo aconteceu, é como se houvesse, para mim, a consciência do entendimento que quando a gente está no entusiasmo, nada te falta. Então é exato o ponto em que a gente não pensa que, miséria é mente. Gente, é sério, assim, ó, eu sei que tem condições, a gente encarna em condições difíceis, a gente aqui é uma rede, a gente tem um monte de gente que não tem suprimento, eu não tô falando mal disso, eu não tô jogando pé, não, nem, muito pelo contrário. Mas a partir do momento em que a gente consegue entender esse néctar divino, há coisas que começam a acontecer, certo, Vitor? Perfeito, Vânia, que as pessoas entendam que o Criador é abundante. Sim. E quando nós falamos abundância nesse plano, as pessoas pensam em dinheiro. É? E, no entanto, que na pandemia tinha muita gente abundante de dinheiro, mas não teve o que fazer com abundância de saúde. Não Sim. teve como fazer de abundância social. Não teve como fazer de abundância de espírito. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente fala de abundância, a gente fala da abundância genuína. De tudo é abundante. O dinheiro é uma energia, gente. É a energia, é a engrenagem que move o mundo? Ok. Porque supervalorizaram o dinheiro. Mas será que você consegue carregar esse dinheiro depois que você morre? Então talvez a energia do dinheiro não seja a mais importante aqui. É a mais valorizada. Não quer dizer que seja a mais importante. Então, quando a gente traz essa percepção de que vamos olhar de uma forma geral para a nossa vida, o que nos mantém aqui? O professor Hélio Couto trouxe para a gente o conceito de sexto degrau. O Rodrigo Romo fala da verticalização. Então, se você parar para analisar friamente, são conceitos muito próximos, que é a sua conexão vertical com o seu eu maior, a sua ligação direta com a fonte. É você com você e a fonte. Você já é um pedaço do todo. Por que você vive escasso se você é uma célula do todo? Se o todo é abundante e você é uma célula do todo, você também é abundante. Por que você vibra escassez? Porque te ensinaram a vibrar escassez. Colocaram no teu sistema de crenças, num paradigma, ou talvez até num holograma de escassez, para que você viva isso e consiga permanecer nesse planeta aqui, seguindo o que é essa egrégora, que acha, né, que transcender para outro plano, eles vão perder a oportunidade de viver. Isso acontece nesse plano. Por isso que a gente está preso numa barreira, por isso que as pessoas falam, não sei, porque não vem ninguém interceder. Gente, a solução é a ascensão individual. O Cristo mostrou isso, galera. O Cristo mostrou isso. Gautama, o Buda mostrou isso, gente. E ainda tem gente esperando o Salvador voltar, Jesus voltar, não sei quem voltar, nave, disco voador voltar, papapá. E enquanto a ampulheta está lá, o tempo está correndo, e a gente não está fazendo o nosso dever de casa. Cristo mostrou que o caminho é vertical. Você se reconecta com o teu eu maior, com o teu eu superior, e assim você ganha mais consciência, e assim você continua crescendo. Mas espera, esse não é o mesmo caminho da pirâmide de Maslow? Eu começo a crescer até chegar na espiritualidade? Ué, mas como que eu... Peraí, buguei. Vocês estão me trazendo uma informação que agora me gerou confusão. Porra, o primeiro degrau é a necessidade fisiológica.
O último degrau é a espiritualidade, autoconhecimento. Mas como que o autoconhecimento nos tira daqui? Como que o autoconhecimento pode nos libertar disso? É justamente essa a questão. É a individualidade, é a verticalização, é você tomar consciência de que você é algo maior do que esse corpo físico. Você vai além dos 5 sentidos. Que você está aqui para uma experiência e que você é um pedacinho de quem você realmente é. Por isso que você não consegue acessar tantos fatos das suas vidas passadas. Por isso que você não consegue, às vezes, resolver pendengas de outras existências, porque você vai ter que passar nessa, pela experiência e aprender com a experiência. Por isso que não dá para a gente, com essa cabeça limitada, com a nossa espiritualidade ainda engessada, dizer para alguém, eu vou te salvar, eu vou te curar. Isso é uma puta presunção, porque nós não temos a capacidade de fazer isso. Nós temos a capacidade de nos salvar, de nos curar. E assim transcender a limitação, a escassez, o sistema de crenças que nos mantém aprisionado aqui. Por que é tão difícil entender que são 5 degraus que a gente pode focar na nossa vida, chegando ao autoconhecimento, que é o que a gente tem falado há tanto tempo, que é o caminho da libertação. Jesus mostrou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí que as pessoas disseram, Jesus é. Ele falou, eu sou. Ele mostrou o caminho de sair. Gautama mostrou o caminho de sair. Outros avatares mostraram o caminho de sair. O professor Hélio Couto tem trazido muito isso. O Romo faz um trabalho impressionante com espiritualidade humanizada, trazendo conceitos que muita gente leva para o negativo, quebrando paradigmas e dogmas. Então, são pessoas que eu recomendo. E outra coisa, não me venha, eu não gostei do conteúdo dele. Descarta. Eu gosto, a Vani também gosta, e conheço pessoas que gostam. Se você não gosta, se você não simpatiza, tá tudo certo. Tem gente que não gosta do Hélio Couto. Cada um com a sua escolha, cada um com a sua orientação, cada um com a sua maneira de estudar. Mas o que a gente tem tentado trazer para vocês é o seguinte, assim como Maslow trouxe em 1951, que é a pirâmide de necessidades, gente. Por que a gente usou o nome hierarquia de necessidades e não pirâmide de Maslow? Porque pirâmide de Maslow, tá, pode ser mais algum conceito místico, alguma coisa. Olha o nome, hierarquia de necessidades de Maslow. Olha que interessante. Em 51, esse cara, que é um divisor de águas desse assunto, trouxe para a gente essa visão. Há 70 anos, isso é repetido. E nós ainda... Será que isso é a teoria da conspiração? Sim. Será que há 70 anos que essa informação traz para a gente a certeza de que, se eu não olhar para esses degraus, eu vou continuar preso ao primeiro e segundo? E aí o professor Hélio Couto trouxe o conceito de 6º degrau. O que é o 6º degrau? Ah, pronto, criaram agora um atalho. Não, foi o que a Vânia acabou de dizer. Sabe o pequeno milagre? Sabe quando você chega no fundo do poço e você percebe que você é uma extensão do todo? Você é um pedaço, você é uma célula do todo. Se o todo é abundante, eu vou falar Deus, que talvez seja mais fácil para vocês entenderem. Se Deus é abundante e nós viemos da fonte, que é o todo, que é Deus, se nós viemos da fonte, somos pedacinhos dele, por que a gente vive na escassez? Percebem? Que é só um caminho de volta? Opa, pera. Se quem me criou é abundante, se quem me trouxe a vida é abundante, eu posso experienciar a vida aqui, mas eu vim da abundância. Por que eu não posso experienciar a vida em abundância? Aí entra crenças limitantes, sistema que foi instalado ou herdado de outras existências, hologramas, pasmem. O que mais prende o ser humano nessa densidade pesada em não visualizar uma vida humana, divina, são os hologramas. Que é o falsas que faz vidas ficar passadas. na zona de conforto. Exato. E ficar no mínimo, no entusiasmo mínimo. Exato. Ó, por exemplo clássico de hologramas. Falsas sensações de vidas passadas, falsos contratos, coisas que você nunca viveu, que disseram que você viveu, coisas que disseram que você fez, coisas que falaram. Isso, gente, muito. Infelizmente é o cenário atual. Por isso que a gente tem trazido o seguinte: a salvação é você se conectar com o seu espírito, com a sua egrégora, fortalecer o seu espírito. Independente do que venha, você está de coração entregue ao seu propósito, você se conecta com o teu espírito vibrando nesse momento, trazendo para a sua vida o sentir.
Se você quer se libertar dos paradigmas, é só você quem pode fazer. Não é Zezinho das Couve, não é terapeuta, não é ciclano. É você com o teu processo e as tuas pendengas. Se você mergulha, decide assim, ok, eu já entendi o que esses doidos me falaram. Puta, quer dizer então que eu vou ter que olhar para a minha vida, para as necessidades fisiológicas, que eu vou ter que olhar para as necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades espirituais. Puta, isso tudo que eu vou ter que olhar? Mas tem outra pessoa que pode olhar para a sua vida a não ser você, gente? Será que isso também não é uma crença limitante de que eu tenho que alguém para fazer o que eu tenho que fazer, certo, mano? Certíssimo. Deixa eu só responder. Eu não vi o nome da pessoa que perguntou ali se os portais limpam hologramas. Deixa eu explicar isso primeiro, o que são hologramas, para você entender o que são hologramas, tá? Vamos dizer que hologramas é como se fosse uma caixa com uma névoa de ilusão, com uma informação lá dentro, tá? Então, dentro do nosso sistema, a gente tem muitos e muitos hologramas que a gente adentra. Por exemplo, holograma da vida fácil, né? Então, você entra naquelas pirâmides de vamos botar mais gente aqui dentro que eu vou ganhar uma fortuna de dinheiro. Então, ali tem o holograma da vida fácil. Eu entro nesses hologramas com facilidade porque eu já estou internamente com o gancho conectado. Eu quero uma vida fácil, eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar. Aí, os hologramas estão disponíveis. É como se você tivesse... Quando você pega o Netflix, você não vai lá esqueci a palavra. Como que fala? Se é suspense, se é drama? Sim, o Como tipo é de que filme fala? não, é gênero. O gênero, isso. Você vai, né? Você vai ver qual é o tipo de filme que você vai escolher. Então, é exatamente esses ganchos que a gente tem. Então, eu quero uma vida fácil. Eu tenho um leque de hologramas de vida fácil aqui para que eu possa entrar. Tem, por exemplo, certos filmes, enfim, telejornal, o pacote alimentação da indústria. E aí fornece para a gente certos condicionamentos, hologramas, que a gente vai entrando gradativamente. Então, não é que os portais limpam isso, porque não tem como. Entende? Não é isso. Isso está disponível para a gente. Qual que é a forma de a gente sair dessa ilusão para lugares mais positivos? Primeiro, é a gente começar a focar a nossa energia em coisas mais edificantes. Então, a gente não consegue sair de uma coisa. Eu estou iludido porque eu quero. Não tem assim, quem já viu aquela história do namorado psicopata que dava os sinais que ele era esquisito? Que ele era esquisito, mas ele dava para aquela moça que imaginava um príncipe encantado o fluido necessário que era a básico do que ela queria. Então o resto não importava. Isso é holograma. É exatamente isso. Então a gente segue aquele caminho ilusório daquela necessidade não suprida, o gancho pega e o holograma acontece. Só que nós temos hologramas muito positivos que estão disponíveis para a gente. E o que acontece? Quando a gente faz essas experiências de portais, de conexões espirituais, de limpeza espirituais, a gente traz a possibilidade, não quer dizer que você vai entrar, de adentrar informação, códigos de informações melhores do que aquele que você vivia. Isso é a grande limpeza. Só que isso é consciencial. Se você não quer fazer o teu trabalho, então assim, eu não quero parar de comer certas coisas. Eu como meu Cheetos sentado no sofá vendo Netflix e não trabalho à tarde. Sua empresa vai crescer? Seu corpo vai melhorar? Não vai. Então, você pode ir, você pode fazer experiência espiritual, mas se você continuar tendo o mesmo foco, que é o mínimo, você não vai ter progresso. Então, eu sempre digo assim, como é que a gente pensa em crescer se a gente está dando o mesmo? O mesmo só te leva ao lugar onde você está. Tudo que você dá para o seu progresso, o foco que você dá ao seu processo de desenvolvimento, é exato o quanto de recebimento que você tem hoje. Para que você possa avançar novos lugares, é necessário olhar a ilha de fora e dar mais. Então, aí é que entra o ponto em que eu falei lá no início. Não é em existir essa pirâmide que está ali mostrando que tem um monte de gente, eu dei uma pesquisa rápida, tem um monte de gente que usa a pirâmide de Maslow para produtividade de empresa. Não vou nem comentar, tá? Só vou deixar aqui. Não vou comentar. Vocês pensam aí o que vocês quiserem, né? Porque é uma informação, mas a gente pode lidar com essa informação da forma em que a gente quiser. A gente pode lidar com essa informação da forma em que a gente está disponível para receber isso. Aí tem um ponto.
Se eu continuo dando o mínimo, jamais eu limpo o processo holográfico. Se eu continuo dando o mínimo, achando que o Vitor vai me limpar, que a Vani vai me limpar, que o Mestre Saint Germain, porque eu fiz o decreto eu sou, vai me limpar, e você continua comendo cheetos no sofá e não trabalhando, a vida não vai sair daquilo. Então, aí que tá. Tem um ponto muito importante. A gente entende as necessidades. Mas a nossa consciência inata, o que é a consciência inata? A consciência do corpo, da fisicalidade, que está conectado ao nosso corpo astral, que está com todos os códigos e que é como se fosse a nossa parte anímica que nos protege. Vamos pensar assim num leão, aquele leão bem selvagem, que ele é o líder e que ele tem uma visão além do alcance e ele sabe exatamente qual é o tipo de presa que ele vai pegar ou o que o grupo está falhando para que eles possam ir para o lugar certo. Essa é a nossa consciência inata. Só que o que acontece é que como a gente não escuta o que ela tem para nos contar, a gente já colocou ela em escanteio e a gente segue o sistema, o rebanho, e a gente não ouve o que esse leão, que tem uma visão além do alcance, que não é essa visão, tá? Que está conectado a muitos quilômetros de distância ao seu redor, que sabe o que está acontecendo lá na esquina. Então, a consciência inata preenche toda a sua casa. Nesse momento você está no lugar, mas talvez estiver acontecendo alguma coisa lá no quarto, mesmo que o teu ouvido não escute, os teus olhos não vejam, o seu nariz não sinta o cheiro, você sabe o que está acontecendo lá, porque é um recurso. A todo tempo a nossa consciência inata está nos mostrando. Só que ao ponto de que a gente deixou de se ouvir. Ao ponto de que a gente quer estar no holograma. De que aquele gancho é tão gostoso estar aqui. Ai, gente, é tão gostoso ali, sabe? Viver naquela ilusão. Não, eu não quero responsabilidade. Ai, para que eu vou aprender mais espiritualidade? Para que eu vou fazer uma iniciação? Para que eu vou passar? Porque daí eu vou ter que responder mais. E daí, assim, você escuta tudo isso que eu tô falando, guarda na gaveta. Só que daí tem uma lei da vida, que é a lei do caos, que vem no chicote. Porque tudo que está parado vai receber movimento. Nada veio para estagnar. Então, a todo tempo em que a informação vem, todo tempo em que nós somos avisados, a consciência inata avisa, melhora a alimentação. Você vai comer uma coisa, passa mal. Você come seu Cheetos, que você come todo dia lá sentado no sofá, igual o exemplo que eu dei antes, vai chegar um dia que aquilo vai embrulhar num nível que você vai passar mal uns 3 dias. Você não vai conseguir sentir o cheiro daquilo. Isso é o teu bicho já te contando que esse negócio não dá mais, que ele já está esgotado, que o teu corpo está em processo de saturação. Aí 3 dias depois você melhora, você come de novo. A gente não se escuta. Aí vai chegar um momento que você adoece. E daí a culpa é do que está fora. Ah, não, é porque o governo, porque o processo assistencial, porque não tem recurso, porque não tem. A gente tem que começar por aqui. Porque aqui gera o que está fora. E aí é um ponto muito importante, gente. Adoece. Por quê? Você foi avisado, você foi avisado, você foi avisado, você foi avisado. Seu estômago padece. E aí é que a gente é todo tempo chamado a esse plus, esse movimento. Então não tem como vocês só ficarem com a informação. Peraí, Vani, repete que eu vou anotar que necessidade é essa. Eu não peguei a terceira. Gente, o mais importante é ouvir-se. É a gente voltar para esse lugar de desenvolvimento interno e a gente começar a colocar mais energia, a gente começar a trazer mais entusiasmo para a nossa vida. A gente deixar de fazer coisas que não levam a gente a nada e começar a buscar edificar a própria vida. E aí, todo o processo começa a acontecer em espiral, porque é assim que funciona. Não é, Vitor? Falei demais, desculpa. Não, é porque ainda bem que você falou que se você desse a pausa nas brechas que você deu aí, eu poderia me comprometer. Mas vamos trabalhar assim, ó. Vamos trabalhar assim. Já que as pessoas não entendem que, de alguma forma, o sistema vai fazer com que você volte para a base, né, para as necessidades fisiológicas, para as necessidades de segurança, vide o cenário atual. É só você olhar o cenário atual.
O sistema propõe para você um avanço na pirâmide ou uma queda na pirâmide? O sistema pede, quando o sistema força você ou obriga você a algo, ele está fazendo com que você suba na pirâmide ou você desça da pirâmide? Essa pergunta responde tudo o que está acontecendo no momento. E vocês vão entender que nunca foi para fortalecer a sua espiritualidade, nunca foi para fortalecer a sua ascensão. Sempre foi para te manter aqui. Por isso que a gente gosta, e para as pessoas que não são mimizentas, para as pessoas que gostam de trocar uma ideia como uma galera sentada numa conversa boa, por isso que a gente fala que é um sistema prisional. Porque por mais que você se esforce, tudo vai fazer com que você volte para a base. Então o esforço é teu, a dedicação é tua, o comprometimento é teu. Não importa vizinho, não importa parceiro ou parceira, não importa. Importa aquilo que você sente. Por isso que a Vani falou, é conectar com o seu coração, é conectar com a sua espiritualidade, com o teu inato. Não existe nada mais forte do que o teu inato. Eu não preciso nem citar nome, nem fortalecer. Não existe nada mais forte do que o inato, ok? Você é algo preparado, você é algo forjado, a tua estrutura é forjada para o teu processo. Não tem nada no externo que determine no teu inato e que seja mais forte do que o teu inato. Basta que você retome esse poder. Por isso que a Vani falou no início. Quando você chega nesse processo, quando você chega com clareza, ainda que você chegue no fundo do poço, mas você retoma o bicho que tem dentro de você, ninguém te para. Por isso que uma leoa protege os filhotes com a vida dela e mata quanto necessário, porque ela sabe a força dela, o bicho que ela é internamente, para defender o que é leal a ela, o que é dela, inato. Nós temos inato, nós temos esse poder, só que deixaram você acreditar que não. Deixaram você acreditar que você é essa pessoinha com esse CPF, com esse RG, que tem que sofrer, que tem que chorar, que tem que sangrar, que vai ter que passar por não sei o quê. Quem pediu dica de holograma aí? Vocês querem saber qual é o maior holograma que nos aprisiona aqui? Religioso. Pronto, causei discórdia. Pode deixar de me seguir, não tem problema nenhum. O maior holograma que nos aprisiona aqui é religioso. Por um monte de mentira que contaram de em tudo. qualquer natureza. Fanatismo, os excessos, as mentiras, tudo que foi manipulado de religião. Não estou falando que só tem religião ruim. Antes que comece o mimimi distorcer o que eu falo. Eu disse que o maior exemplo de origem de holograma é religioso, devido às distorções do ser humano. Humanas. Então, isso, antes que vocês comecem a distorcer o que eu falo, para depois ficar enchendo meu saco no direct, não vou te seguir mais, não precisa comentar, é só seguir, é só dar um follow e não encher meu saco mais. Entendeu? Então, o que a gente tem que entender? Se a gente quer olhar para a nossa vida com maturidade, se vocês querem conectar com o nosso trabalho, se vocês querem conectar com o que a gente tem feito, acreditando que é melhor, botando a nossa cara aqui, expondo. Eu podia estar agora vendo coisas com a Pri ali que são mais produtivas para mim. Tem um monte de coisa para fazer, mas eu estou aqui compartilhando essa ideia com vocês. Amo estar ao vivo com a Vani porque ela me entende, ela pensa muito parecido comigo e a gente consegue trocar uma ideia legal. Então peguem o que a gente falou e pesquisem. Não tomem como verdade absoluta, comecem a pesquisar. Se vocês querem um livro muito legal sobre hologramas, tem um livro do Romo que fala sobre elementais de hologramas. Eu posso depois publicar para vocês lá, para que vocês comprem. Mas, se for mimizento, se começou a estudar agora, não compra. Não compra. Porque é uma leitura para quem já está mergulhado, para quem acredita, para quem não acha que tudo é teoria da conspiração, para quem acha ainda que todo mundo está em prol de salvar todo mundo, a saúde do planeta. Para quem ainda está pensando nisso, não compra o livro. Tá? Não gasta seu dinheiro. Agora, quem está conectado com o seu sentir, com o seu poder, quem está estudando, quem está botando a cara, quem ouviu o que o Vidyavani falou e foi pesquisar para contestar, esse é dos meus, porque está indo pesquisar, está indo buscar base. Então, vamos fazer o seguinte de cara. Nosso trabalho aqui, a gente sempre fala, é para comprometido, gente. Quem quiser colar e aprender sem mimimi, seja bem-vindo. Se começar o mimimi, só está perdendo seu tempo, porque a gente vai olhar e vai ignorar. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma forma bem leve de falar desse holograma que eu acho que todo mundo vai entender. Eu falo isso nas lives da manhã, tá? A religião é como se fosse uma caixinha com uma tampa, tá? Que ela nasceu pela necessidade de segurança do povo. Por isso que eu falei ali da necessidade de segurança, tá?
Então, todo líder religioso nasce a partir da necessidade de um grupo, tá? Então, o que que a gente entende? A gente entende que a religião, ela veio e ela teve uma função que ela é muito importante. Ela veio estruturar uma necessidade. Só que a gente não pode entender espiritualidade através da religiosidade. E se você pegar dentro de núcleos religiosos, tem muita gente que já está expandindo esse ponto. A gente ouviu uma palestra do padre Fábio falando disso. Extraordinária, da diferença entre esse dogma, essa obrigação religiosa e a real vivência espiritual dentro de um entusiasmo divino. Então, o que a gente precisa entender? Há uma diferença. Quando a gente quer ficar na caixa com a tampa, a gente tem que seguir o regime. Se aquele regime está de acordo e você não pode dar um passo fora, porque você já não é parte do regime, aí é importante questionar. Pode ser que por um tempo, dentro do quadro evolutivo, você precisa passar por aquilo. Mas a gente não pode entender isso como verdade absoluta. Pode ser que você precisou entrar em algumas caixas para se entender. Mas sabe o que é mais importante? É a gente sair da caixa e a gente começar a perceber que a gente tem um caminho que é único, exclusivo nosso. Então, transcender, sair do fanatismo, essa é a verdade absoluta, porque vamos matar em nome de Jesus, porque a gente está fazendo isso desde o tempo do Cristo, entende? Então, o que é mais importante? É a gente começar a perceber que existe um meu caminho e que eu posso respeitar o caminho dele, mesmo que não seja igual ao meu. Isso é a mensagem do Cristo. Quando a gente sai da verdade absoluta, da caixa com a tampa, e a gente começa a transcender, a perceber que cada um está dentro do seu degrau evolutivo, a partir de um conjunto consciencial, eu tenho o meu, você tem o teu, e todos são importantes. Por isso, quando eu respeito e sei qual é o meu, eu respeito o seu, respeito o dele. Aí, gente, é que a gente entende o quanto no holograma do fanatismo, dentro do processo religioso, não necessariamente tem a ver com a mensagem. É esse o ponto leve que eu queria explicar, né? De uma forma mais esmiuçada, né? Para explicar esse holograma, assim, essa forma em que a gente vê as coisas. Perfeito, Vani, perfeito, perfeito. Olha só para deixar a galera que perguntou aí, para quem não está, para quem quer saber qual livro eu falei, eu botei aqui, Rodrigo Romo, Miasmas e Elementais. Ou compra pelo site do Romo ou compra pelo Amazon. Os dois vendem, tá? Aí é só para o pessoal que quiser saber mais. Também, sim. Tem no Kindle também, né? Uhum. Então é só para o pessoal que quiser saber mais, só para o pessoal que quiser aprofundar e para quem não, para quem gosta de ler coisa profunda, não é para aquele pessoal que começou a ler ontem. Ele tem uma linguagem mais específica, assim, com termos Exato. bem específicos. Então é um livro de estudo mesmo, não é um livro de curtir as férias, assim. Exatamente, mais... não é um livro de historinha, é um livro científico, a gente pode dizer assim, é um livro mais profundo, tá? Então, foi o que a Vani falou e a gente tem que entender. Por que a gente comentou isso? Por que o assunto do holograma é importante, das crenças limitantes é importante falar? Porque o sistema, eu não vou falar Matrix, porque isso também caiu em desuso. As pessoas dizem, tudo é Matrix. Tem um monte, tudo é Matrix. Ai, a gente decidiu não usou mais alguns, não usar mais algumas expressões porque estão em desuso. Né? Então, o que a gente pode falar? A gente está aqui num processo 3D, 4D, passando por uma experiência de ascensão individual, gente. Entende? Então, o que o Cristo mostrou? Caminho interno, caminho de evolução. Do Pai eu vim, para o Pai eu retorno. Perceberam que ele disse isso? Do Pai eu vim, para o Pai eu retorno. Ele não disse Deus, ele não disse universo, ele disse Pai. Pai de cima, Pai acima que gerou ele. Percebem? Porque ele trazia para a gente o que a gente pode realmente ouvir e crer no que é possível. Só que em momento nenhum isso é trabalhado. Né? Isso em momento nenhum é trabalhado. Pelo contrário. Então o que a gente pode fazer de imediato? Todos nós, tendo vivência ou não em religião, temos na nossa bagagem ancestral crenças religiosas. Ponto. Então não é porque você não teve nessa vida contato com religião que você não traz no seu sistema de crenças hologramas religiosos. Desconstrói isso. Nossos ancestrais passaram por isso. Ok? Sim. Se vocês olharem a história do Brasil, foi uma história de estupro, abuso, roubo e tudo isso. Então, se a gente está aqui e a gente tem ancestralidade aqui, ninguém aqui não é um jardim de girassol, né? Então, vamos ter consciência. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente trouxe? Lembra das necessidades? Necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade social, pertencimento. Sempre associo o social ao pertencimento.
pertencer a uma família, pertencer a um grupo, pertencer a um relacionamento, pertencer a tudo que é pertencimento social, ok? Por isso que o isolamento inconsciente é perigoso. O isolamento, eu não quero ter mais contato com ninguém porque eu odeio as pessoas e o planeta. Não, isso é perigoso, porque você está fugindo o terceiro degrau ali, que é importante. Aí a gente trabalha a estima, que a gente não precisa nem falar que já está bagunçada, né? E a espiritualidade e a autorrealização, que está mais bagunçada ainda. Então, o que a gente sempre propõe a vocês? Quando a gente fala desses degraus, a gente fala com naturalidade. Será que realmente a minha base fisiológica está 100%? Eu estou satisfeito? Eu sou pleno com a minha base fisiológica? Será que eu sou pleno com a minha base de segurança? Será que eu sou pleno com a minha base social? E a minha base de estima? Dica! Se vocês olharem a vida de rede social, vocês tiram por base que o degrau da estima está zoado. Porque as pessoas vão ter necessidade de se afirmar para ter reconhecimento. E, na verdade, elas estão inseguras com ela. Opa, inseguras? Insegurança? Entenderam como é que é o entrelaçamento desses degraus? Para que a gente não caia no... Ivani, eu comecei a assistir a sua live, agora eu entendi o que é pilar da segurança, o degrau, e a partir de agora eu trabalho toda a minha segurança, mudei meu plano de saúde, botei câmera, botei cerca elétrica na minha casa, mudei o seguro do meu carro, mudei completamente toda a minha estrutura, e agora eu estou no pilar da segurança. Já no pilar da necessidade social, refiz minhas redes sociais, entrei num novo grupo de amigos e agora tenho uma família. Resolvi adotar uma família para preencher o meu degrau social. Agora vamos à autoestima, vamos trabalhar o quarto pilar. Olha como é que isso é forçado, não é natural, não é genuíno, não é puro. É um processo, né? É Primeiro isso que que o relacionamento é o que a gente veio aqui para fazer a gente crescer, né? Exatamente isso. Então, gente, o que a gente falou de inato? O que a gente falou de natural? O que a gente falou de genuíno? Esse crescimento, essa expansão, esse caminho até o quinto degrau é natural. Não é algo doloroso, não é algo que vai te fazer sofrer. Pelo contrário, o que vai te prender é o que vai te levar para baixo. Vide o que aconteceu, vide o que está acontecendo e vide o que está para acontecer. Se vocês pegarem o que está acontecendo, a pergunta que eu tenho a fazer é para colocar vocês para cima ou para baixo? Então, peraí. É um processo individual. O nosso trabalho é mostrar para vocês o seguinte, galera, a caminhada a gente pode fazer junto, num grupão, conectando, trocando ideia. Mas a prestação de contas é individual. Você vai ter que acessar suas coisinhas, revisar suas gavetas, arrumar tudo direitinho, porque na hora de prestar conta lá, com o teu pai, com o que está em cima, é você que vai prestar conta. Por isso que a gente tem trazido essa clareza. Porque, galera, não tem passo mágico, não tem atalho. É trabalho, comprometimento, serviço, estudo e fazer com alegria. Pô. Por que a gente se diverte aqui? Se vocês soubessem a quantidade de porrada que a gente toma por falar as coisas que a gente fala, vocês acham que todo mundo fica felizão? Vocês acham que ninguém tenta cancelar, que ninguém tenta ofender nessa sociedade de cancelamento que a gente vive? Sociedade mimizenta. Se você roubar o pirulito da criança, ela vai falar para a mãe dela que isso está acontecendo. Então, assim, entenda o seguinte. Quando a gente vem para cá, e eu tenho dito isso há muito tempo, a gente ainda pode vir para cá falar sobre esses assuntos. Nós temos ainda a liberdade de vir para cá para falar esses assuntos. Eu tenho falado isso há um ano, que ia chegar um momento que não poderíamos falar certos assuntos aqui. Portanto, aproveitem enquanto ainda podemos falar. Peguem as lives que a gente fez no passado, vocês vão ver que eu falo isso. É o momento de vocês aproveitarem e se fortalecerem. O percentual, quem perguntou de percentual aí, o percentual de pessoas que têm condição de acessar esse caminho de degrau de conexão é baixíssimo no planeta. Então, não foca em número. Foca no trabalho individual e no fortalecimento, certo, Bruno? Do entusiasmo que eu dizia tanto aqui. E aí, gente, o que isso tudo tem a ver com o Portal 1111? Aí vem o que não quer calar, né? Primeiro, antes de falar o que isso tem a ver com o Portal 1111, o que todo esse processo acontece, é o seguinte. Dentro do mundo espiritual, eu vou falar de uma forma bem bonitinha também, mas não é tão bonitinho, tá?
Para quem já estudou mais, sabe que eu não vou chocar, tá? Mas a gente tem ordens que estão aqui nesse mundo para que eles possam receber fluido, que tem uma moeda lá, né, no lado de lá, dentro das egrégoras negativas, que tomam esse fluido, né, que tem a ver com vitalidade, que tem a ver com o teu sofrimento, com a sua dor, que precisam gerar muito isso, né? E tem falanges que vieram para esse planeta extremamente estruturadas para fazer a grande evolução. Então, digamos que a gente está vivendo um momento, o que é a grande transição planetária? A gente está conseguindo tirar falanges que estão arraigadas aqui nesse planeta há muito tempo, fazendo com que a roda de Sansara fosse alimentada dentro da dor e do sofrimento, dentro do karma. Então, a gente chega aqui com uma mochila com 2 pedras para liberar. A gente libera uma e volta com 5, tá? Isso é a roda de Sansara. Está acontecendo que esses campos de informação, cada vez mais, dentro das falanges organizadas, gente, assim, ó, é muito organizado. Muito organizado o positivo, tá? Um coração aberto numa fagulha de luz e energia, tá recebendo um quantum e aumentando consciência. E eu não falo, gente, assim, ó, não é só no portal, mas é todo momento e esse processo está avançando, mas para quem quebra o coração. Então, a gente está recebendo um avanço consciencial muito grande para que a gente saia dessa prisão que a gente está há muitas encarnações conectados a esses falanges, seres e hierarquias negativas, que gradativamente estão conseguindo tirar elas através dos portais. Então, o que tem a ver com o portal, gente? Toda a ordem dos templos, toda a ordem das cidades espirituais, as grandes bases de ação, quando nós estamos nos conectando a esses lugares, a gente passa por vários redutos de grandes limpezas para receber códigos de informação. Códigos de informação que não estão disponíveis dentro desse lugar denso. Então, dentro desses portais, quando eles se abrem, além de a gente soltar mais uma bola de ferro da perna, quando a gente quer, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente começa a receber, a partir dessas falanges organizadas, além de informação de código, de trabalho também. Então, nunca é só para mim. Ah, não, eu vim aqui para pedir um carro, eu vim aqui para pedir comida, eu vim aqui para pedir para alguém me dar não sei o quê. É muito mais do que isso. Então, eu peço sempre, quando a gente começa a compreender que tudo é muito maior do que as necessidades básicas, peçam, se conectem com expansão consciencial, se conectem com avançar dentro desses campos de informação, com liberar, que cada um tem sua história, cada um está conectado a vários hologramas, como o Vitor falou, a gente tem do solo em que a gente vive, a gente tem do planeta, a gente tem da família. Se a gente for pensar no karma, na prisão, a gente vai enlouquecer. Só que é justamente para o outro lado que a gente tem que olhar. A gente tem que sair da ideia dos perversos. Ai, porque senão não tem solução. E a gente precisa começar a permitir que esses códigos sejam alinhados dentro do nosso sistema. E isso é um processo consciencial. Então, para que a gente possa avançar dentro desse processo, a gente precisa ter a consciência de que as coisas acontecem dessa forma. A gente precisa ter a consciência de que existe um pacote ilusório e que não necessariamente você precisa brigar com isso, é só não ser mais bobo. Quando a gente para de viver cegamente, a gente passa a ver, a gente tem a possibilidade de fazer novas escolhas. Então, quando a gente fala isso, não é para brigar. Por quê? Porque o gancho tá ali, o que eu falei da religião. Um grupo de necessidades cria o líder. Ponto, é isso. Isso a gente pode levar esse assunto para todas as outras questões. Para todas as outras questões. Porém, quando a gente olha e pensa assim, não é isso que eu preciso mais. Até aqui me serviu, obrigada. E você começa a olhar para outra direção, você começa a expandir. E consciência não tem limite, gente. Quanto mais gotas vai entrando, você vai aumentando o recipiente. Que é exatamente, assim, basicamente é tudo que a gente falou aqui. Enquanto a gente ficar no recipiente pequenininho de 10 ml da necessidade básica, você vai receber 10 ml.
Agora, a consciência é quando a gente não apenas recebe mais, mas a gente está aumentando o frasco. E quando a gente aumenta o frasco, a gente, além de poder receber mais, porque a gente tem suporte para receber mais, a gente tem muito mais para dar. E esse é uma estrada que não tem volta, porque quando a gente começa a servir ao planeta, que a gente começa a trazer esse entusiasmo genuíno, saindo da prisão e vindo para essa outra estrada, para o entusiasmo, para ação, para fazer o que você veio fazer, para dar o teu melhor hoje, para se divertir, não interessa. Não interessa o que acham de você. Vai, viva um agora bem vivido. Sabe? Viva esse momento que é o único que você tem da melhor forma, com tudo que você tem de melhor. Faça o melhor. Se alegre agora. O que você está fazendo? Você está aumentando seu recipiente. Estude, sim. Execute também. E assim a gente começa a sair de ideias de aprisionamento para novos caminhos. E os portais multiplicam essas informações desde que a gente queira estar aqui e não aqui. Eu acho que agora consegui ser bem clara, né? A gente tem tentado sempre trazer para essas pessoas a maior clareza possível, né? Então, fica a critério de cada um. Por mais que a gente escreva, desenhe e passe tudo aquilo que a gente pode de mastigado, cabe a outra pessoa querer acreditar, cabe a outra pessoa querer entender ou não. Mas a gente tem a clareza do seguinte: a gente conversa muito sobre isso, eu, Evane, Val, a Pri, e a outra galera que acompanha a gente também, a nossa família espiritual que está sempre com a gente, que é, galera, o caminho individual, beleza? O trabalho pode ser junto, coletivo, beleza? O trabalho pode ser egrégora, a gente vai fortalecer sempre, e é bom demais estar com vocês em live, é bom demais estar com vocês em Conexão no Zoom. Quem já fez curso comigo, com a Vani, jornada comigo, com a Vani, sabe que a gente é pé no peito mesmo, porque a gente gosta de fazer isso, né? Essa conexão, saber que vocês reconhecerem que são seres espirituais além da matéria. É muito bom sentir esse poder, que você é espiritual também e não é só matéria, que não está apenas dependendo de algo externo, você retoma o teu poder. O caminho é esse: reconectar com o teu espírito, reconectar com a tua essência, com o teu inato, fortalecer o teu espírito, fortalecer o teu corpo físico, fortalecer a tua mente, as tuas emoções, que sem isso não há solução. Ou a gente retoma o caminho de conexão com o nosso ser, com a nossa essência e a nossa autenticidade, ou a gente vai ficar refém tudo que vem pela frente, além do que o que é criado com a frequência de medo do inconsciente coletivo. Então vamos lá. A gente tem a opção de estudar, clarear a mente e tocar o nosso processo. Enquanto a gente não sabe da informação, tá tudo bem, a gente não sabia da informação e a gente vai pelo o que o nosso instinto vai trazendo. A partir do momento que a gente sabe da informação e não faz nada, passa a ser negligência. Sim. Então o que a gente sempre pede é comprometimento ao processo de vocês. Não é comigo, não é com a Vânia. A gente está tocando o nosso processo. Mas comprometimento com a vida de vocês, entrega com a vida de vocês, viver a vida de vocês, independente da tribulação, com alegria e resiliência, porque o Pai é abundante. O Pai não quer você passando por tragédia, por tristeza, por sofrimento. Isso é crença que te afasta de quem você é, um ser abundante e espiritual. Divino, na 3D, mas é um ser espiritual, a caminho de volta do Pai que te trouxe até aqui. Então, o que a gente pede sempre? Reflitam, acessem esse conteúdo, pesquisem, procurem ler sobre a pirâmide de Maslow, a hierarquia de necessidades de Maslow, comecem a pesquisar mais, comecem a ler os conteúdos. Essa live vai ficar salva para quem pediu, a gente vai colocar na plataforma para quem está inscrito no portal da sustentação. Então, gratidão, Vani, gratidão, gente. É uma honra ter vocês aqui. Gratidão pela paciência de ficar com a gente 1h30 aqui. Nossa cara, né? A gente não tem jeito. Isso é porque eles não sabem. Quando a gente se encontra pessoalmente, a gente passa 8 horas falando. Então, não, a Maria, a última vez que a gente se encontrou foi na escada e falou: vocês são tudo louco. Quando uma criança fala é porque a gente já tá descarado na loucura, né? Acho que a gente tem que dar uma tratada nisso. Gente, gratidão imensa. Amanhã tem live da Vani às 8. Sexta-feira eu tô lá com a Vani também às 8 da manhã. Gratidão imensa pelo carinho. Ótima noite. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau.